noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Itamar e os ministros da área econômica estão preocupados com o agravamento da crise social. A comissão do impeachment dá 48 horas para Collor substituir 2 testemunhas de defesa que não podem vir ao Brasil depor. Desempregado põe fogo numa fábrica no Rio. Um bombeiro morreu e 2 ficaram feridos. 2 presos falsificaram milhões de cruzeiros dentro de uma penitenciária na Bahia. Até meninas de 12 anos estão se prostituindo pelas ruas de São Paulo. A defesa do presidente Collor tem 48 horas para substituir 2 testemunhas que estão fora do país. O ex-ministro Marcílio Marques Moreira e o empresário Renato Sarti. Hoje chegaram mais documentos à CPI. Entre eles, as declarações de renda do presidente afastado, Fernando Collor. A comissão do impeachment preparou o dever de casa dos senadores. No final de semana, eles vão ter que estudar as cópias dos depoimentos na Polícia Federal e na CPI do caso PC Farias. Os documentos resgatam a fase de investigações e servem de bagagem para a nova etapa, processo e julgamento no Senado. Os depoimentos começam na terça-feira, na mesma sala da CPI do caso PC Farias. Mas na comissão do impeachment vai ser tudo mais reservado. Só vão poder acompanhar os depoimentos advogados, jornalistas e os senadores. Todas as testemunhas de acusação já confirmaram que vão depor, mas a defesa está com problemas e já não pode mais contar com 2 testemunhas que falariam a favor do presidente afastado Fernando Collor. O ex-ministro Marcílio Marques Moreira, que está na Europa, e o diretor da empresa Setenco, Renato Sarti, que simplesmente não foi encontrado. Na empresa disseram que ele estaria viajando para o exterior. Na segunda-feira, os advogados do presidente afastado Fernando Collor decidem se essas 2 testemunhas serão substituídas. Do lado da acusação, a testemunha mais esperada já confirmou que vai depor. Por telefone, o presidente da comissão do impeachment conversou hoje com o advogado de Paulo César Farias, Antônio Mariz, sobre os deveres e direitos de PC durante o depoimento. Quis saber qual é a norma, qual é a forma da inquirição e nós passamos para ele, inclusive revelando que esta audiência será uma audiência reservada exclusivamente às partes interessadas, aos parlamentares e à imprensa. A comissão do impeachment recebeu hoje do Ministério da Fazenda e já trancou às 7 chaves as declarações de renda do ex-secretário Cláudio Vieira e do presidente afastado Fernando Collor. Os documentos são sigilosos e os senadores só vão poder analisar as declarações em sessão secreta. A fase de depoimentos começa e termina na semana que vem, mas se for o caso, no final do processo, tanto a acusação quanto a defesa podem chamar até 5 testemunhas para depor. A acusação já manifestou que seria interessante se os senadores ouvissem o depoimento do irmão do presidente afastado, Fernando Collor, Pedro Collor de Mello. Na verdade, praticamente vai haver uma repetição do que vimos na Câmara dos Deputados. É claro que podem surgir algumas surpresas, mas provavelmente poucas. Embora Collor tenha esperanças de ser absolvido e voltar ao Planalto, o ambiente no Senado indica exatamente o contrário. E por falar nisso, parece que a Polícia Federal perdeu um pouco o ímpeto nos inquéritos sobre PC. Não há avanços consideráveis a respeito dele e muito menos sobre aqueles que teriam usufruído vantagens com o tráfico de influência de PC. Os problemas financeiros da VASP. Hoje a empresa teve alguns voos cancelados. É que uma ordem da Justiça mandou apreender 9 Boeings da companhia. A apreensão dos aviões foi determinada por uma liminar, numa ação de reintegração de posse movida pela empresa australiana Ansett Worldwide, proprietária dos aviões. A ação deve ser uma dívida não paga pela VASP de 23 milhões de dólares. A VASP tem ainda outra dívida preocupante. Ela deve 30 milhões de dólares à GPA da Irlanda do Sul, da qual aluga 28 aviões. A presidência da VASP informou agora há pouco, através de sua assessoria de imprensa, que chegou a um acordo com a Ansett Worldwide e que todas as operações da empresa no país e no exterior estão normais. As empresas aéreas são também vítimas da crise, mas dá para perceber que toda essa história da compra, da transferência da VASP tem dente de coelho, a partir da análise da capacidade de que o senhor Canhedo
conseguisse saldar seus compromissos com a aquisição da empresa. Mais denúncias contra a Quércia. O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou 3 inquéritos civis para apurar irregularidades na gestão do ex-governador Orestes Quércia, com base em denúncias publicadas no jornal O Estado de São Paulo. Um dos inquéritos vai apurar denúncias de superfaturamento nas obras do trecho paulista do metrô de São Paulo. Na época, Quércia teria pago 130 milhões de dólares por quilômetro construído. Segundo as denúncias, uma das empreiteiras que realizaram a obra pertence ao grupo Odebrecht e ganhou no mês passado uma concorrência para o metrô de Lisboa e vai receber 80 milhões de dólares por quilômetro construído, ou seja, 4 vezes menos do que recebeu o então governador Orestes Quércia. Os outros 2 inquéritos vão investigar denúncias de superfaturamento na construção da rodovia Carvalho Pinto e das usinas Canoas 1 e 2 no Rio Paranapanema. Ouvido agora há pouco pelo Telejornal Brasil, o ex-governador paulista afirmou desconhecer qualquer superfaturamento nessas obras. Disse ainda que tem todo o interesse em que as denúncias sejam apuradas. O presidente do PDS, Paulo Maluf, nega que tenha feito acordo com o PMDB para impedir a quebra do sigilo bancário de Orestes Quércia na CPI da VASP. Nesse acordo, o PMDB favoreceria a candidatura de Maluf a prefeito de São Paulo. Maluf disse que seu único representante na CPI é um deputado do PL. Aquele que obedece à minha orientação, que é o deputado Valdemar Costa Neto, votou pela quebra do sigilo, inclusive por orientação de um dos coordenadores da minha campanha, que é o deputado federal Ricardo Izar, do PL. Agora, o deputado José Diogo, que é do PDS de Belém, não compareceu à votação. Todo mundo sabe que o senhor Orestes Quércia é meu inimigo pessoal na política. E se dependesse do meu ponto de vista, o deputado Zé Diogo tinha que votar a favor da quebra do sigilo. Em Brasília, o líder do PDS, José Luiz Maia, disse que está disposto a pedir na semana que vem a revisão da decisão da CPI da VASP. Ele disse que as notícias sobre o acordo entre o PDS e o PMDB são para atingir o senhor Paulo Maluf. Em nota oficial hoje, o presidente do PMDB, Orestes Quércia, também nega qualquer acordo com o PDS. O documento lembra que os PMDBistas de São Paulo estão liberados para votar de acordo com suas preferências pessoais no segundo turno das eleições para a Prefeitura paulistana. Maluf e Quércia desmentem o acordo. Evidentemente, não iriam confirmá-lo. O acordo foi confirmado ontem pelo deputado PTBista Roberto Cardoso Alves, além de outras fontes parlamentares. Mesmo se o acordo não existiu, é muita coincidência tudo o que aconteceu. Uma coincidência que favorece tanto Quércia como Maluf. A propósito, Orestes Quércia, se quisesse um atestado definitivo de honestidade, deveria permitir a devassa, já que ele diz não ter nada a temer. Veja a seguir, aumenta a prostituição mirim em São Paulo. Você está vendo um resgate unicórnio, uma emergência que pode envolver qualquer um de nós. E é por situações como esta que o Plano de Saúde Unicor, um dos mais completos do Brasil, dá ao seu associado 3 horas de helicóptero UTI por ano sem despesas extras. Escolha. Decida. 884-8000. Saúde Unicor. Saúde de corpo inteiro. Está difícil comprar a sua casa própria? Já pensou onde vão morar seus filhos? Imóvel é um excelente investimento, você não acha? Então ligue já para o consórcio Rotobens Imóveis, 2820044. Não perca esta chance de adquirir seu imóvel. Consórcio Rotobens Imóveis, bons negócios à vista, 2820044. Eu sou do tipo que fico horas no banho, horas só relaxando. Mas eu tenho um problema que a pele, muito seca, ou seja, é muito ressecada. E com o Dove não, ele tem um creminho que deixa a pele macia, não resseca, é ótimo. Depois tem um cheiro chique demais. Dove é feito com 1/4 de creme hidratante e substâncias neutras de limpeza.
Dove não resseca a pele como um sabonete comum. Com o Dove eu tenho mais um motivo para ficar horas no banho. E saio com a pele lisinha, gostosa. Você precisa de um banco ágil e moderno na liberação de um empréstimo, na compra de um eletrodoméstico ou de um carro. Você precisa de um banco que proporcione maior rentabilidade nas pequenas ou grandes aplicações financeiras. Você precisa de um banco parceiro que aposte no seu crescimento. Você precisa conhecer o Banco Pan-Americano. Pan-Americano, o banco que torce por você. Todos os dias elas participam de um espetáculo deprimente. Enfrentam o medo, a indiferença e o preconceito. São as prostitutas mirins, meninas de 12 a 17 anos que cada vez mais se multiplicam pelas ruas de São Paulo. A chuva, o frio e a solidão são as companheiras de quem vende o corpo nas ruas de São Paulo. No meio de mulheres adultas e travestis, surgem as prostitutas mirins. Meninas que não tiveram infância e perdem a adolescência nas esquinas escuras de noites intermináveis. A clientela, como elas dizem, é sempre numerosa. E a flor na mão ainda é muito pouco para suavizar a exploração e a brutalidade de quem é obrigada a se prostituir para sobreviver. A prostituição infantil tem hora para começar, nunca para terminar. Esses corpos, que ainda nem cresceram direito, são vendidos de manhã, de tarde e de noite. É um espetáculo triste, visto todo dia por milhões de pessoas. Um dos pontos preferidos pelas meninas é a Estação da Luz, bem no centro de São Paulo. Aqui, elas se vendem por 30 mil cruzeiros. Em alguns dias, chegam a manter relações sexuais com 8 parceiros diferentes. São dezenas de meninas. Elas vão atrás dos clientes. Esse senhor se assusta, pensa que é um assalto. Alguns parecem velhos conhecidos, outros proprietários. Essa é a rotina de adolescentes sem carinho, sem escola, sem brinquedo. Na pastoral da mulher marginalizada, que é ligada à Igreja Católica, surge um restinho de esperança. Elas começam a aprender datilografia e corte e costura, mas as cicatrizes muitas vezes parecem irreversíveis. A menina tem muita dificuldade de se ver como mulher, como cidadã digna, responsável, com direitos e deveres dentro desta sociedade. Sem se identificar, elas contam histórias infelizmente verdadeiras. Expulsas de casa, elas começaram pedindo esmola. Aos 15 anos,